Olá, estudante, seja bem-vindo de volta à disciplina de Teoria da Literatura 4. Eu sou a professora Aline Maziero e este é nosso módulo 2, unidade 1. Módulo 2, a crítica do contemporâneo, estudos culturais e pós-coloniais. Nossa unidade 1, estudos culturais, a crítica reinventada. Nessa primeira unidade, você vai aprender que os estudos culturais podem ser vistos como um movimento paralelo aos estudos literários, sem contradizê-los, que os estudos culturais ampliam o campo de abordagem da literatura para outros eventos da cultura, que a linguagem é um elemento comum entre os estudos literários e os estudos culturais, e que os estudos culturais trabalham com manifestações culturais que não se encaixam no sentido estrito de literatura. Os estudos culturais estabelecem novas relações entre os fenômenos literários e os demais eventos da cultura, com ênfase em fatores sociológicos, antropológicos e políticos. Assim como os outros temas já abordados na nossa disciplina, os estudos culturais abordam os textos literários além das fronteiras e rompem essas fronteiras para que elas abarquem outros campos da experiência humana. Dessa forma, os conceitos de arte e literatura são questionados e atualizados em face de novos interesses interpretativos. Os estudos culturais se preocupam com a cultura e não apenas com os estudos de literatura. Isso significa que não se trata de pensar a literatura dentro de uma abordagem apenas textual, mas para além do texto, como nós já viemos falando nas aulas anteriores. Sobre o contexto em que surgiram os estudos culturais, nós podemos dizer que eles se estabeleceram nas décadas de 1950 e 1960 em Birmingham, na Inglaterra. Entre os seus principais expoentes destacam-se Richard Hogarth, Raymond Williams e Ip Thompson, que estudaram a classe operária inglesa no início do século XX. Como um quarto expoente que surge um pouco depois para estudar as relações entre cultura de massa e cultura popular, podemos citar a figura de Stuart Hall. Os estudos culturais, como um todo, consideravam a cultura como objeto da investigação de diferentes dimensões. Então, eles propunham que não existia uma única cultura, existiam diferentes culturas. A cultura comum, a cultura de massas e a cultura de elite. Pensando ainda no que levou ao surgimento dos estudos culturais, podemos dizer que eles surgem como resposta intelectual aos impactos da globalização, das mídias e dos meios de comunicação de massa na vida da população. Sobre isso, é importante destacar que a globalização chega de maneira diferente a diferentes partes do globo e que os meios de comunicação de massa impõem um novo tipo de cultura, a cultura de massa, feita por uma elite para ser consumida pelo povo. E essa cultura de massa vai começar a medir forças com a cultura popular. A partir do impacto da cultura de massa, surge a noção de subcultura, ou de normas para a existência de uma cultura popular. Os estudos culturais, como um todo, são um campo de investigação teórico-crítica que pensa a relação do sujeito com o seu entorno e o espaço de atuação social. Então, pensa a relação do sujeito com a sociedade em que ele está inserido. De acordo com Stuart Hall, um dos principais teóricos dos estudos culturais, os estudos culturais se configuram não como uma disciplina, mas como uma área onde várias disciplinas interatuam, visando ao estudo de aspectos culturais da sociedade. De maneira geral, pode-se dizer que os estudos culturais surgem de uma perspectiva multidisciplinar, da ideia de que não apenas uma disciplina é capaz de resolver todos os problemas da cultura, mas de que elas, atuando conjuntamente, conseguem entender melhor o fenômeno cultura. Neste contexto multidisciplinar, os conceitos como de cultura, verdade, realidade, representação e identidade, conceitos que são considerados fundantes da ideia de sociedade, né, e conceitos que
durante muito tempo permaneceram sem ser questionados, começam a ser questionados com os novos métodos de abordagem e com a percepção de que a literatura e a cultura pode ser abordada a partir de outras perspectivas teóricas, como da sociologia, da filosofia, da antropologia, entre outras ciências. Cabe considerar também que os estudos culturais, como nasceram no bojo de grandes mudanças sociais do século XX, eles têm uma dimensão política muito acentuada, porque visam discutir sobre a vivência do ser humano consigo mesmo e com os outros, neste espaço a que chamamos convencionalmente de sociedade. E essa é uma questão que diferencia os estudos culturais das abordagens teóricas anteriores, porque ele posiciona questões da política como muito importantes para o debate. Ele questiona questões políticas dentro da linguagem e começa a problematizar essas questões. Então, por isso a importância dos estudos culturais. Quando nós analisamos esses diferentes objetos de análise, percebemos a prevalência das identidades sociais, de questões políticas, de objetos artísticos que não se restringem à literatura e de investigação de fenômenos sociais, tais como as manifestações artísticas e culturais de um determinado povo. Com esses novos temas de interesse, nós percebemos que a crítica literária ganha novos caminhos para a exploração, pois ela passa a dialogar com diferentes áreas do conhecimento, tais como a gente citou antes, a antropologia, a sociologia, a filosofia. Para o Renato Ortiz, os estudos culturais caracterizam-se por sua dimensão multidisciplinar, a quebra de fronteiras tradicionalmente estabelecidas nos departamentos e nas universidades. É interessante pensar sobre isso, porque, como já foi dito com a frase atribuída ao Stuart Hall, os estudos culturais, desde o início, eles se propõem a essa ideia multidisciplinar, essa dimensão multidisciplinar que não quer ser mais uma disciplina do campo acadêmico. Então, ele não está preocupado em ser teoria da literatura, ele não está preocupado em ser crítica literária. Ele pode trabalhar em conjunto com outras disciplinas, com outras áreas do conhecimento. E é por isso, assim, e é a partir dos estudos culturais que nós vamos ter abordagens próximas da literatura, da psicanálise, da literatura com o cinema, da literatura com a televisão, com outras áreas do saber e do conhecimento humano que antes não eram abordadas. É interessante lembrar também que os estudos culturais questionam sempre a delimitação do objeto da teoria e da crítica da literatura. E aí eu cito Maria da Glória Bordini, para quem a existência de múltiplas culturas distribuídas em tribos e facções, regiões, cidades e bairros, ou até na esquina ou no condomínio, cada uma com suas especificidades e necessidades, determina uma alteração radical no campo dos estudos literários. Por quê? Se os estudos literários vão começar a se preocupar com a cultura e não apenas com a literatura, as culturas são plurais e não se trata de mais uma única cultura, porque cada lugar, cada região do país, cada posição em que a pessoa se encontra tem uma cultura própria. Assim, pode-se pensar que eu, moradora da capital do Mato Grosso do Sul, tenho uma cultura diferente dos moradores do interior e tenho uma cultura diferente dos moradores de outras regiões do país, de outras regiões que podem ser mais periféricas ou mais centrais, mas que vão ser diferentes da minha. E isso, para Maria da Glória Bodini, vai pressupor uma mudança de perspectiva muito grande no campo dos estudos literários. Assim como há a percepção de diferentes culturas, começa-se a ver também a percepção de diferentes formas de arte. Então, novas formas de arte começam a ter interesse também para os estudos culturais. Uma arte que não é mais aquela que nós estávamos acostumados até o início do século passado. Assim como ao longo do século se modificou a noção de cultura, também se modificou a noção de arte. Dessa maneira, o que considerávamos arte no início do século
passou por modificações muito grandes também. Podemos citar como exemplo o caso da fotografia, que no início do século XX não era considerada arte, por não trazer em si a aura de objeto artístico. Com o tempo, a fotografia passa a ser considerada arte, assim como o cinema, que surgiu a partir dela. Hoje, percebemos uma mudança muito grande na noção de arte, assistida pela globalização e pelo avanço das tecnologias digitais. Essa nova dinâmica social que mudou a percepção de arte infla o campo de produção artística. E os críticos precisam repensar os valores do cânone, ou seja, quais textos merecem o título de arte nesse cenário multifacetado e heterogêneo. O que nós vemos hoje, inclusive, é uma grande dificuldade de se definir o que é arte ou não. E para pensar melhor sobre o conceito de arte, nós vamos retomar o conceito de cânone. O conceito de cânone remonta a um conjunto de obras consideradas clássicas, cujo valor não é mais questionado, pois está consolidado na cultura de determinada sociedade. Nesse sentido, o cânone ocidental, por exemplo, é fundado pelas obras de Shakespeare, Cervantes e Dante. No caso da literatura brasileira, nós não poderíamos deixar de citar Machado de Assis. Agora, pensando na relação entre cânone e clássico, clássico, segundo Calvino, é um texto sempre revisitado pelos leitores, do iniciante àquele que já leu a obra. Assim, os livros clássicos são livros que exercem uma influência particular quando se impõem como inesquecíveis e também quando se ocultam nas obras da memória, mimetizando-se como consciente coletivo ou individual. Nesse sentido, muitas vezes, nós nem precisamos ter lido uma obra do cânone para que ela faça parte do nosso consciente coletivo. Esse é o caso, por exemplo, das obras shakespearianas, conhecidas em toda a sociedade ocidental, seja através da literatura, seja através das adaptações cinematográficas e teatrais. Para Calvino também, uma grande obra, um clássico, nunca termina o que tem a dizer e chega até nós marcada pela leitura dos que nos precederam. Por isso, uma obra para ser clássica precisa do crivo do tempo e também do crivo dos leitores, que vão dizer se aquela obra merece ser lida pela posteridade. De acordo com o Compagnon, o cânone é considerado patrimônio de uma nação. Dessa maneira, textos como o de Machado de Assis fazem parte da cultura brasileira, são patrimônio nacional. Mas quais são os critérios que definem que um texto pode ser considerado canônico? Então, o que acontece? O Compagnon nos diz que o público, nós leitores, esperamos que o crítico de literatura nos diga o que é bom ou ruim, o que precisa ser lido e o que pode não ser lido naquele momento. Da mesma maneira que o cânone inclui e diz os livros que merecem ser lidos em uma determinada época, ele também exclui. Mas ele exclui não só por questões de literariedade, mas sim por questões políticas e sociais que podem relacionar um autor ou um crítico. Alguns casos de exclusão no cânone da literatura brasileira são bastante conhecidos. Um desses casos é o de Lima Barreto, escritor modernista que hoje é bastante reconhecido, mas que no momento de sua produção não o foi, porque era negro e escrevia em jornal, e isso era considerado pouco literário naquele momento. Outro exemplo de exclusão do cânone brasileiro é o de Júlia Lopes de Almeida, escritora contemporânea de Machado de Assis, que foi mesmo cogitada para ser membro da Academia Brasileira de Letras. Mas isso não acabou acontecendo e o seu marido foi nomeado em seu lugar. E hoje os livros dela foram reabilitados pela crítica contemporânea. Um último exemplo de exclusão no cânone da literatura brasileira é o de Carolina Maria de Jesus, que escreveu, entre outras obras, o relato autobiográfico Quarto de Despejo. Carolina era pobre, negra e não escrevia de acordo com a norma culta padrão da língua portuguesa. Por isso, seus livros
não foram considerados literários no momento da escritura, mas hoje a crítica literária já a reabilitou. Para finalizar essa questão do cânone, nós temos que, da mesma maneira, então, que autores excluídos saem da lista de clássicos de determinado período, eles voltam para essa lista, dependendo de interesses políticos e ideológicos vigentes e das noções de belo, estético e poético de determinada época. Por isso, quando os estudos culturais propõem a ressignificação dos textos literários, e principalmente da cultura popular, ele está propondo uma ressignificação do próprio cânone da literatura. A principal preocupação dos estudos culturais é, então, com as vozes silenciadas pela cultura dominante por esse cânone, que no Brasil foi branco, patriarcal, cristão, heteronormativo e escravocrata, segundo a Oliveira. E é interessante pensar que o cânone literário brasileiro ainda representa muito pouco a riqueza da cultura nacional. Como uma proposta que surge a partir dos estudos culturais, nós citamos também, e vamos falar um pouquinho, sobre a crítica feminista. O feminismo surge como um movimento social entre mulheres nos Estados Unidos e no Reino Unido que buscam o direito ao voto. Os ideais feministas vão chegar, inclusive, ao Brasil com essa mesma pauta do direito ao voto, mas vai demorar um pouquinho mais, porque no Brasil as mulheres só vão poder votar em 1934, no governo de Getúlio Vargas. Já na Europa, o feminismo ganha força na segunda metade do século XX, com os estudos culturais, que questionam os dogmas patriarcais e a posição da mulher na pirâmide social. A grande preocupação do feminismo é problematizar o papel da mulher na história e na cultura, pensando em ressignificar discursos e valores machistas. Nós temos que nos lembrar sempre que a nossa sociedade é machista e patriarcal. O feminismo ele tem alguns temas de interesse, assim como a gente já destacou os temas de interesse dos estudos culturais, vamos destacar também os temas de interesse do feminismo. Entre eles, nós podemos citar a liberdade sexual, de gênero, de credo, a não criminalização do aborto, a liberdade de expressão e de vestimenta. De acordo com Zolim, o objetivo central de todos os debates feministas, então, é a transformação da condição feminina subjugada, procurando romper discursos sacralizados nos quais a mulher ocupa um lugar secundário marcado pela marginalidade, pela submissão e pela subjugação, geralmente a um homem, né, seja pai ou marido. Cabe lembrar também que alguns temas propostos pelo feminismo nas décadas de 1960 e 70 continuam atuais. E é por isso que o feminismo é tão importante para a modificação da nossa sociedade. Pensando na relação que se estabelece entre a crítica feminista e os estudos culturais, principalmente no que se refere à literatura, nós vamos ter a crítica feminista também questionando o cânone, assim como os estudos culturais fizeram antes, e explora, então, como as narrativas podem propor a desconstrução dos valores cristalizados e dicotômicos de homem e mulher, bem como as diversas posições sociais associadas ao feminismo. Questões como a posição da mulher na sociedade, o direito ao trabalho, o direito aos mesmos cargos e salários que homens, isso são todas questões relacionadas à crítica feminista. Para concluir, retomando tudo que nós dissemos ao longo dessa aula, vamos relembrar que a literatura pode ser compreendida para além do texto, que é uma perspectiva que perpassa toda a nossa disciplina, que não existe apenas uma cultura, mas culturas plurais, a depender da posição que uma pessoa ocupa na sociedade, que existe uma nova concepção de cultura que expande o cânone literário e o reinterpreta, que esta nova concepção de cultura, encampada pelos estudos culturais, dá voz a perspectivas silenciadas e faz surgir movimentos como a crítica feminista e os estudos pós-coloniais. A crítica feminista nós falamos nessa aula,
dos estudos pós-coloniais falaremos na próxima. Essas são as referências da aula de hoje. Te vejo em breve.